Graça e paz, amados. Tudo bem? Que o Senhor Jesus possa nos inundar com a sua paz e colocar sobre nossas vidas a cada dia, em todo o tempo, a sua graça, que nós não merecemos. Amém? Para a nossa meditação, eu quero, sem perda de tempo, meditar com vocês no versículo 32 do capítulo 1 de Deuteronômio. E que diz assim: apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus. Amados, essa palavra Moisés traz para o povo de Israel. No momento em que Deus havia se revelado ao povo de Israel e tirado o povo de Israel do Egito. E quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus se colocou adiante do povo com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, à noite de fogo e durante o dia de nuvem. Tudo isso para proteger o povo de Israel, no sentido do povo de dia com aquele calor, aquele sol escaldante, não fadigar o povo, não desanimar o povo, não matar o povo, porque o sol no deserto não é fácil. E à noite com uma coluna de fogo para iluminar, tanto se eles estivessem caminhando quanto se eles estivessem acampados, protegê-los do frio, guardá-los de forma que eles também não morressem, porque o frio no deserto é escaldante. E se você ler esse capítulo, você vai perceber todo o cuidado de Deus. Nos versículos antes fala sobre Deus ter carregado eles nos braços como um pai carrega o filho. Amados, ainda que não houvesse a coluna, ainda que Deus não tivesse carregado, só de Deus ter tirado o povo de Israel do Egito era o suficiente para eles crerem no Senhor. Mas além de ter tirado, teve todo esse cuidado, todo esse zelo. E o povo, diz a Bíblia aqui, que eles não confiaram. Não tiveram fé o suficiente em Deus. Apesar disso, vocês não confiaram. Essa palavra está se renovando para mim e para você agora, neste dia, nesta hora em que você me assiste e você me ouve. Será que apesar de tudo que Deus já fez na sua vida, e só pelo privilégio de estar vivo, que isso é um privilégio que Deus nos dá, ainda assim não é o suficiente para nós confiarmos? Em meio a tantos livramentos que, se você puder refletir agora e fazer uma retrospectiva, você vai perceber que Deus te deu tantos livramentos. Só por esses livramentos, te dando a oportunidade da vida, não é o suficiente para você confiar? E por que que muitos de vocês, talvez, que estão me assistindo e me ouvindo, hoje estão afastados da comunhão com o Senhor, com sua palavra, com sua igreja, com sua casa? Por quê? Só porque Deus não te atendeu no momento em que você esperava de urgência para você? Ou porque Deus não se revelou a você de uma forma como você esperava? Te dá o direito de você afastar do Senhor, abandonar o Senhor, não confiar no Senhor? Te dá, né? Porque você, eu, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos. E por termos o livre-arbítrio, acreditamos que podemos fazer o que queremos. Mas essa não é bem a verdade, sabe, amados? Nós precisamos entender, para nós principalmente que entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus, que nós não temos mais vontade própria. Não porque a Trindade é dominadora, não, é porque foi uma escolha nossa e Ele nos recebeu. Amado, não foi eu que aceitei o Senhor, foi o Senhor que me aceitou. E Ele não tinha motivo, se não fosse pelo amor, de me aceitar. E nem por isso me dá o motivo de virar as costas para Ele. Como está a sua vida? Como está seu relacionamento com Deus? Você deixou de confiar? Você deixou de ter fé?
Sem fé é impossível agradar a Deus, amados. Não tem como agradar a Deus se você não tiver fé, se você não confiar que Ele pode, que Ele vai, se assim for a vontade dEle. A vontade dEle é soberana, e nós precisamos entender isso. E se eu entendo o tempo, modo e propósito de Deus dentro da sua vontade soberana, se acontecer ou não, Ele continua sendo Deus. Se eu me rebelar, se eu me revoltar, assim como você também, o prejuízo é nosso, não de Deus, amados. É fato que Deus não tem prazer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém se perca. Mas nós precisamos entender o seguinte: nós estamos confiando, nós estamos empurrando o dia a dia, o tempo todo, a nossa vida, a nossa conduta em caminhar com o Senhor, só aparentemente quando estamos dentro do templo. Fora disso, a nossa vida é tipo assim: cansei de Deus, Deus não fez, Deus não realizou, Deus não me respondeu. As coisas não caminham dessa forma com Deus, amados. Eu preciso entender que Ele é Deus e eu recebendo ou não, tendo ou não aquilo que de Deus eu espero, Ele continua sendo Deus. E isso é um privilégio, caminhar com Ele e entender que o não dele é o melhor para mim, o sim dele é o melhor para mim, mas o problema é que a humanidade não aceita mais não. A humanidade só quer sim. E quando você não tem um sim de quem você busca, você se revolta, você se rebela, você ignora, você maltrata, você rejeita. E assim também é com Deus. Você tem feito isso com Deus. A humanidade faz isso com Deus. Amados, quando nós lemos a Bíblia e vemos o que Deus fez para o povo de Israel, desde Adão e Eva, pelo pecado que cometeram lá, pela desobediência no jardim, até aqui, todos aqueles pela qual se entregaram ao Senhor e deixaram os seus cuidados vir sobre a vida deles, né, do povo, os cuidados de Deus demonstram todo o amor que Deus tem por nós. E quer maior amor de que entregar seu próprio filho por mim, por você, para morrer na cruz, e é sinal de vergonha. E nem assim muitas vezes confiamos. É fácil às vezes confiar que as pessoas vão receber, que as pessoas vão viver, que as pessoas vão ter da parte de Deus o que esperam, mas às vezes é difícil confiar para nós mesmos. Eu estou falando isso para vocês porque enquanto eu estou aqui trazendo essa mensagem, o Espírito Santo está me questionando. Não é assim também com você, muitas vezes? Nós somos mutáveis, amados, Deus não. Deus não muda, Ele é e sempre vai ser o mesmo. Independente da minha conduta, independente do meu caráter, Deus é e sempre vai ser o mesmo. Ele não muda. A Bíblia me traz uma posição aqui a respeito do povo naquela época, há mais de 2000 anos atrás. Será que não é diferente hoje? Amados, se você trouxer o número de pessoas que estão dentro da igreja firme hoje, principalmente pós, não é nem pós porque nós não passamos ainda pela pandemia, mas nós ainda estamos na pandemia, mas principalmente nesse tempo hoje, se nós trouxermos o número de pessoas, vamos supor assim, 50.000 pessoas estão dentro da igreja hoje firme, buscando, servindo a Deus na obra. Tem 100 lá fora, que são os chamados desigrejados. Tem 100 lá fora. Desses 100, 50% deles, ou seja, 50.000 deles, se rebelaram, viraram as costas para o Senhor porque Deus não fez, porque Deus não realizou, porque Deus não respondeu no tempo que elas quiseram e buscaram a Deus. Tempo pertence a Deus. Deus é Senhor de tudo. De tudo. Não tem nada que Deus não seja Senhor. Não tenha nada que Deus não domine, que Deus não tenha criado para louvor da sua glória. Então nós precisamos entender o seguinte, amados.
Deus responde se Ele quiser. Deus fala se Ele quiser. Deus faz se Ele quiser. Em 1 Samuel 2,30 diz que Deus honra quem honra Ele. Se eu não tenho uma caminhada, uma vida de conduta de dentro para fora, não é aquela que as pessoas que estão à minha volta vendo, não. É aquela que Ele olha lá dentro, que é o meu coração. Que agrade ao Senhor, que realmente demonstre amor por Ele, compromisso com Ele, intensidade de relacionamento, da obra, da comunhão com Sua palavra, que me dá o direito de pensar e exigir que Deus tenha compromisso comigo em fazer e acontecer aquilo que eu espero que Ele faça. A Bíblia fala assim, ó, apesar, é triste, né, amados, olhar para essa condição disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Não confiaram. Amados, trazendo isso para a pessoa de Jesus, a Bíblia diz que nem os seus irmãos acreditavam nele. Nem os seus irmãos, ali nascidos de Maria e José, criam nele. É diferente hoje? Não. Tem pessoas que nasceram no lar cristão. Desde o ventre ouviram louvor, ouviram uma palavra, foram abençoados, cresceram e hoje estão fora dos caminhos. Porque não acredita que Jesus pode. O que ele fez na cruz não é o suficiente. As pessoas precisam viver as coisas dessa terra, dia a dia, vivendo realizações, conquistas da parte do Senhor, para acreditar que Deus é Deus, que Deus o ama. Porque se não for assim, Deus não ama. São os filhos rebeldes, é uma nação rebelde hoje na face da terra. Há um povo rebelde hoje nessa face da terra, que ignora tudo que Deus já fez, que rejeita tudo que Deus já fez. Já não é o suficiente aqueles que perseguem a igreja, por não acreditar no Senhor, não aceitar o Senhor. Agora, aqueles que se dizem a ser cristãos, aceitar o Senhor como Senhor da sua vida, ter esse tipo de relacionamento com Deus, amados, não dá para aceitar. Eu não sou arquivo X, nem sou o melhor, mas eu sei de onde eu vim, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu não nasci num lar cristão, amados. Eu não tive o privilégio de nascer, estar num ventre ali já consagrado ao Senhor. Não tive não, andei por caminhos tortuosos. E Deus sabe muito bem disso, e algumas pessoas, principalmente a minha família, sabe disso. Mas eu tive o privilégio de ser aceito pelo Senhor e hoje poder andar nos caminhos dele. E por me tirar da onde ele me tirou, pouco tempo antes de eu fazer maior desgraça na minha vida, amados, eu não tenho por que virar as costas para o Senhor e deixar de confiar e acreditar. Eu quero conquistas e realizações nessa terra da parte de Deus, da mão de Deus, do próprio Deus, do reino de Deus. Mas, se não vier, amado, meu foco é a eternidade. E o seu? Você se encontra nessa mesma condição? Você pensa dessa mesma forma? Ou você hoje está rebelde, revoltado, virou as costas para o Senhor, deixou de confiar, deixou de acreditar, deixou de ter fé nele? Está andando aí pelo mundo na força do seu braço e só vivendo derrota, fracasso, decepção, frustração. Nem por isso Deus deixou de te amar e vai deixar de te amar. Volte-se para Ele, ainda há tempo. A gente não sabe quanto tempo nós vamos viver nessa terra, amados. Então desperta, acorda tu que dormes. Muitas vezes você está dormindo no leito das trevas, enquanto o Senhor está te chamando para o reino. Pense nisso. Volte a confiar, peça ao Espírito Santo, se arrependa de todo o coração. E o Espírito Santo vai fazer essa obra no seu interior, amém? Que ele possa continuar falando com a gente, comigo e com você. Prega o Evangelho comigo, envie esse vídeo, envie esse áudio para quem assim você desejar, amém? Que Deus possa continuar nos abençoando, mesmo não merecendo, em nome de Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor.